onde nós vamos começar. Está todo mundo comigo aqui? Ótimo. Então, sobre o tema Manual da Sabedoria para a Vida. Opa, legal. Hã? Meu irmão, eu acho que agora foi. Foi? Ou foi você que... Meu irmão, se você puder me ajudar aí passando aí, vai ser show. Te agradeço. Eu acho que não está funcionando aqui não. Tá. Bom, sobre o tema Manual de Sabedoria para a Vida, o texto foi pregado em Provérbios 1, de 1 a 7. O versículo-chave é o verso 7. O pastor Wander, ele fez uma ótima apresentação sobre o livro de Provérbios, falando que é um livro poético, ditado pelo próprio Deus para Salomão e está ligado ao segmento do Antigo Testamento comumente chamado de sabedoria. Ao estudarmos Provérbios, esse livro vai construir em nós corações sábios. E esse livro que traz instruções para que a gente possa fugir do pecado, nos conduzir à felicidade e aprendermos a ser justos, bons e prudentes. Coisas que nós devemos ser como cristãos autênticos. Sobre o tema Alerta de um Pai sobre as Más Companhias, Provérbios 1, de 8 a 19, o versículo-chave é o versículo-chave 8 e 9, o pastor Clóvis fala sobre a preocupação dos pais para com os filhos, para que se afastem de pessoas que praticam iniquidades, pessoas que praticam mal, pessoas que fazem coisas erradas. E ainda nos ensina que, apesar de um mundo insistentemente nos fazer convites tentadores, devemos seguir o convite especial de Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso depois. Ele ainda enfatiza que a falta de sabedoria leva à ignorância ou leva à insensatez. E o pecado se volta para o pecador e o pecado sempre tem consequências. Sabedoria, ignorância e insensatez são... Nós vamos falar daqui a pouco novamente, elas estão lá no slide como letra maiúscula, porque nós vamos nomear essas palavras, vamos dar nomes para elas, ok? E o pastor Clóvis ainda fala que são os pais que devem ensinar os filhos os caminhos do Senhor. Em O Grito Mudo da Sabedoria, Provérbios 1, de 20 a 33, os versículos-chave são 23. Eu citei que o resultado de ensinar sabedoria é obter ainda mais sabedoria. E falei ainda que devemos instruir a próxima geração e seguir os ensinamentos de Cristo. Falei ainda que a única maneira de ouvirmos e falarmos com Cristo é sintonizando as frequências sonoras de sua voz através da leitura diária de sua palavra e também através de orações diárias. E a consequência de ouvirmos e falarmos com Deus é que a sabedoria será derramada abundantemente através do Espírito Santo em nossas vidas. Em Confia e Obedece, Provérbios 3, de 5 a 8 e 11 a 12. Pronto, perfeito. Em Confia e Obedece, de Provérbios de 5 a 8 e 11 a 12, os versículos-chave são o 5 e o 12. O pastor Clóvis falou sobre a importância de mantermos as palavras de Deus em nossos corações como um tesouro precioso para que essas possam preservar as nossas vidas contra os ataques do mundo e contra nós mesmos. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria que cega os nossos olhos para as nossas verdades pecaminosas. E é a palavra de Deus que nos revela as verdades. Falou ainda que o caminho do sábio inclui também a correção. E o pai só corrige aquele a que ele ama. A sabedoria está em obedecer a Deus e a obediência não deve estar em nosso próprio entendimento. No tema desobediência, a chave para a morte, Provérbios 5, versículos-chave 3, 4 e 8, o pastor Vânia ensina que ser sábio é fugir do pecado. E se você flertar com o pecado, este vai te cobrar um preço muito mais alto do que você estaria disposto a pagar.
A desobediência a Deus nos leva ao pecado, que nos leva à infidelidade e ao adultério. E a força para essa fuga só se encontra na palavra de Deus. E ainda ensina que devemos dar prioridade e valorizar e respeitar a pessoa que está ao nosso lado. Em 7 vezes pecado, Provérbios 6, de 16 a 19, o versículo-chave é o 16. O pastor Clóvis ensina que pecados como soberba, arrogância, mentira com o intuito de enganar o próximo, homicídio, planos maldosos para prejudicar alguém, e o executor dos planos maldosos e mentira para criar confusão entre as pessoas são pecados que Deus abomina e que essas pessoas que praticam esses tipos de pecados serão castigados e que esse castigo é a resposta apropriada de Deus ao pecado. Porém, lembrou-nos também que Deus não abomina apenas esses pecados, mas Ele abomina todos os pecados. E ainda ensina que o maior de todos os nossos pecados, o maior dos nossos problemas é o pecado, porque traz com ele tudo o que Deus abomina. No entanto, assim como o maior dos nossos problemas é o pecado, nos lembra que o pecado nunca será maior que o amor que Deus tem por aqueles que creem no sacrifício de Cristo na cruz. Em Ciladas do Pecado, Provérbios 7, versículo-chave 5, conversamos como o pecado é sedutor e como ele age precisamente em nosso ponto fraco, como nos envolve e como pode ser perverso, e que todas as vezes que nos envolvemos com o pecado há sempre consequências e nunca saímos ilesos. Falamos de uma tríade de pecado que andam de mãos dadas, responsável por uma grande destruição entre as famílias, que é o adultério, a prostituição e a pornografia. E por fim, a resposta para nos livrar dessa tríade é afastar os nossos filhos e a nós mesmos definitivamente desses estímulos que possam nos levar a esse tipo de pecado e nos mantermos firmes, devemos nos mantermos firmes na leitura diária da palavra de Deus para que isso aconteça. E nós vamos falar também sobre isso mais tarde. E domingo passado o pastor Clóvis pregou o tema "Quando a sabedoria clama, os filhos ouvem". Provérbios 8, de 1 a 11, versículo-chave, verso 11. Ensinou que a sabedoria não tem uma identidade secreta. Ela é o próprio Cristo personificado, que ao contrário do pecado que sussurra aos nossos ouvidos, nos levando à perdição, a sabedoria grita nos apontando o caminho certo para a salvação. Ainda ensina que a sabedoria revela-se como aquele que é o mais importante do que qualquer outro, mais importante que qualquer riqueza, com um valor imensurável. Cristo em nós é a maior riqueza. Meus irmãos, para mim foi muito edificante ouvir novamente essas pregações. Vocês podem pensar assim: nossa, dá um certo trabalho. Não, para mim não custou nada, foi muito bom. A gente ouvir sobre provérbios faz com que a gente aprenda cada vez mais. E a gente vai ver que esse aprendizado só faz bem para nós mesmos. O texto de hoje vai falar isso. Então vamos seguir aqui em Provérbios 9, por favor. Todo mundo com a Bíblia aberta, Provérbios 9. Eu estou esquecendo de passar, né? Mas tudo bem. O texto diz assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa, e enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados
e o tempo de sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Nós falamos isso agora há pouco. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui o Teu povo, Senhor. Dai-nos entendimento, Senhor, dai-nos sabedoria, que nós aprendamos cada dia mais de Ti. Que a pregação de hoje faça com que a gente tenha cada vez mais vontade de ler a Tua palavra, que nós tenhamos cada vez mais vontade de seguir a Ti, Jesus Cristo. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos começar hoje pelo verso 7 ao 12. Vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Acho que se fôssemos escolher um versículo chave para tudo isso que a gente já aprendeu, todos esses textos, todas essas pregações, eu particularmente escolheria o verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Considero que nós, que conhecemos o Senhor já e que o tememos, estamos no caminho certo. A gente está fazendo o que é certo, buscando a Deus. E para a gente ser cada vez mais sábio, a gente precisa cada vez mais ler a Bíblia, cada vez mais buscar a sabedoria de Deus, para evoluir cada vez mais. E precisamos, curiosamente, instruir os sábios, que somos nós mesmos. A gente pode ver isso no verso 9. Porém, devemos ter cuidado ao instruir o zombador e o ímpio. A gente nunca sabe quem é o zombador e o ímpio. Então a gente tem que ter cuidado. Pois a Bíblia diz, o texto que nós lemos, diz que isso pode trazer problema para nós mesmos. Então, até para pregar o Evangelho, ou ajudar outras pessoas através da sabedoria de Deus, precisamos ser sábios, para não cairmos em alguma cilada, para não sermos chamados de Zé Biblinha, ou as pessoas acharem que nós somos chatos, que nós só falamos do Evangelho, que não temos outro assunto. Todo mundo já pegou algum apelido desse aqui, tenho certeza. Nós precisamos usar o Evangelho de forma inteligente. Existe uma frase atribuída a São Francisco de Assis, porém não há uma confirmação que foi ele quem disse isso, que ele diz o seguinte: pregue o Evangelho em todo o tempo, e se necessário use as palavras. E evidentemente que essa afirmação não é completamente correta, porque próprio Paulo fala, ele fala lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Então se a gente ficar só parado, não tem muito sentido. E é ouvir o quê? A palavra de Deus, não é isso? Existe até um ponto de verdade nessa frase, né? Aprendemos nessa nossa série de mensagens que o exemplo fala muito alto. As pessoas têm que ver em nós o reflexo de Cristo. As pessoas têm que ver em nós que nós somos pessoas que temos uma vida correta, uma vida ilibada, que nós tentamos fazer o que é certo, não é mesmo? E meus irmãos, é para isso que nós somos chamados. O texto ainda nos mostra no verso 12 que se você for sábio, o benefício é seu. E se for zombador, sofrerá as consequências. Nós já sabemos quais são as consequências. Depois de 8 pregações, a gente já sabe qual é a consequência disso. Meus irmãos, como nós aprendemos também, a sabedoria nos traz vários benefícios, como saúde, uma vida estável, uma vida equilibrada e até mesmo reconhecimento. O benefício de ser sábio realmente é nosso. Então busquemos a sabedoria. E como é que a gente busca a sabedoria? Para sermos mais sábios.
nós precisamos, como eu já falei, buscar cada vez mais a palavra de Deus. E nós vamos conversar mais sobre isso quando eu apresentar para vocês uma pirâmide muito interessante chamada a pirâmide do conhecimento. E eu vou apresentar logo essas duas informações que eu trouxe para vocês. A primeira, que eu já falei para vocês, que se chama pirâmide do conhecimento, que tudo tem a ver com o que a gente está estudando até agora. Essa pirâmide, ela propõe que métodos participativos são mais efetivos em comparação aos métodos passivos e ordena esses métodos de acordo com a taxa de retenção do conhecimento ensinado. Ela afirma que nós aprendemos muito mais da seguinte forma. Nós retemos muito mais dessa forma que eu vou mostrar aqui. 5%, apenas 5% do que nós assistimos em palestras e aulas é o que nós retemos. Pouco, né? Nós retemos 10% quando nós lemos, nós retemos 20% quando ouvimos e vemos, exceto palestras e aulas, como eu já falei, 30% quando observamos uma demonstração, 50% quando discutimos com outras pessoas, não é discutir, brigar, é conversar sobre aquele assunto. 70% quando fazemos alguma coisa, nós aprendemos ou retemos muito mais. E 80% quando nós ensinamos. Quando nós ensinamos outras pessoas. Tem uma frase de Confúcio, todo mundo já ouviu falar em Confúcio. Não estou falando uma heresia aqui, vocês conhecem Confúcio, né? Ele diz o seguinte: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. E o que eu faço, eu aprendo, ou eu entendo. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Com base nessa informação, meus irmãos, apenas 5% do que assistimos, nós retemos. Ou seja, apenas 5% nós aprendemos de fato. Isso inclui as informações que aprendemos nos nossos cultos. Isso inclui as informações que recebemos dessa série de mensagens sobre provérbios. E foi por isso que eu trouxe a retrospectiva, para que isso venha nos lembrar um pouco do que a gente já aprendeu. Segundo essa estatística, muito provavelmente a gente nem lembra que tiveram 8 ou 9 pregações. Na realidade, tiveram 9 pregações. Eu esqueci, até confessei o meu pecado ao pastor Clóvis ali no começo, que eu esqueci de uma pregação. Mas a gente nem se lembrava disso. Porém, meus irmãos, aquele que ensina, ele retém 80% do que ele ensina. Vamos guardar essa informação, que a gente vai trabalhar isso um pouco mais tarde. Segunda informação, e essas vocês vão gostar bastante. Existe um estudo feito pelo Centro de Engajamento Bíblico, que eles estudaram 40 mil pessoas lá nos Estados Unidos, com uma idade entre 8 e 80 anos. Essa pesquisa, ela queria inicialmente apenas saber como as pessoas estavam interagindo com a Bíblia. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando o estudo principal. A pesquisa mostra o que acontece conosco quando nós lemos a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, tipo o que nós estamos fazendo aqui, tipo depois dessa pregação, sabe o que acontece conosco? Não existe quase efeito nenhum significante na vida das pessoas, quando nós lemos a Bíblia uma vez apenas por semana. O que coloca essa pirâmide do conhecimento ser muito interessante. Se nós lemos apenas uma vez por semana, existe a probabilidade do que eu estou falando, vocês nem lembrarem daqui a pouco, quando a gente sair daqui. E essa informação, e essa mudança, e tudo isso que a gente está falando aqui, não vai fazer nenhum sentido para nenhum de nós. Quando nós lemos a Bíblia 2 vezes por semana, esse estudo diz que sabe o que acontece? Quase nada também. Não existe quase nenhuma transformação de vida nas pessoas que leem a Bíblia 2 vezes por semana. Agora, quando começamos a ler a Bíblia 3 vezes por semana, começa a aparecer alguma mudança no comportamento da pessoa. Mas o dado mais significativo é quando nós começamos a ler a Bíblia 4 vezes por semana, diz esse estudo. A mudança, ela é radical. Ela passa aqui, uma vez por semana, quase nada. 2 vezes por semana,
Quase nada. 3 vezes por semana, começa a melhorar. Mas 4 vezes por semana, o gráfico sobe vertiginosamente. E a mudança ela é radical, meus irmãos. O sentimento de solidão que muitas pessoas têm, depressão ou coisa parecida, cai 30%. Os problemas com raiva caem 32%. Amarguras em relacionamento, tipo casamento ou com amargura com os filhos, cai 40%. O alcoolismo ou envolvimento com as drogas cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual, esse sentimento cai 60%. Contato com a pornografia, que foi um dos temas da nossa pregação, cai 61%. E aí, meus irmãos, vem uns estudos, uns dados muito mais interessantes que nos ajudam a entender que essa pirâmide de conhecimento faz muito sentido na vida da gente. O compartilhamento com a fé. O compartilhamento com a fé aumenta 200%. Por quê? Porque a gente começa a confiar na palavra de Deus. E existe um aumento de 230% no discipulado. Ou seja, quanto mais nós ensinamos, mais queremos ensinar. Então, quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, quanto mais nós nos aproximamos da sabedoria de Deus, mais nós queremos compartilhar a sabedoria de Deus. Não é muito legal isso? Meus irmãos, não tem como nós vermos essas informações e não fazermos um link com a nossa vida. O que nós vemos, o que nós lemos, o que nós assistimos, o que nós ensinamos, nós podemos olhar e dizer assim: ei, o que eu estou fazendo, o que eu estou lendo, será que isso está transformando a minha vida? Será que eu estou deixando de ler a Bíblia, que seria uma transformação muito maior na minha vida? Eu estou deixando isso para lá? Meus irmãos, a razão pela qual nós pregamos e estudamos a palavra de Deus é para que haja mudança de vida, tanto em nós, como nas pessoas que nós ensinamos. E é este o primeiro convite que a sabedoria, lembra que o tema da nossa pregação, vocês já esqueceram, né? Ou não? Todo mundo lembra qual é o tema? Os convites. 5%. Este é o primeiro convite que a sabedoria faz. Passe mais tempo com a palavra de Deus. Ela transformará a sua vida e a vida das pessoas com quem você se relaciona. O pastor Clóvis, ele falou na pregação Alerta de um Pai sobre as Más Companhias, que o motivo pelo qual a base se preocupa em ensinar a sua comunidade é para sermos instruídos. Porque esta instrução é que vai nos dar condição de evitar as armadilhas do mundo. Só parem para pensar, meus irmãos, como é que está a vida de vocês, ou como é que está as nossas vidas, e como é que estão as nossas vidas em relação à Bíblia. Nós temos lido, não precisa ninguém responder, é só para pensar. Mas com base nisso, a gente já começa a entender que é muito importante nós deixarmos de ler a Bíblia apenas uma vez por semana e passar para 4 vezes por semana, pelo menos. Meus irmãos, o capítulo 9, ele chama também a nossa atenção. Se nós formos fazer uma leitura despretensiosa, ele chama a atenção do convite a um banquete. Um banquete da sabedoria e um banquete da insensatez, ou mulher louca. Algumas traduções trazem mulher louca. E o texto do verso 1 diz assim, que a sabedoria já edificou a sua casa. Essa expressão, edificou a sua casa, faz lembrar algum texto bíblico? Alguém já ouviu isso, tirando o pastor Clóvis e a pastora? Tenho certeza que sim. Vocês estão comigo? Está todo mundo aí? Opa! Essa expressão edificou a sua casa, ela tem também uma relação com Mateus 7,24. O texto diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E quem é essa rocha? Jesus. Muito bem. Então, quem é a sabedoria que edificou a casa?
Jesus. A gente tem pregado isso quase todos os sermões de Provérbios, falando que a sabedoria é a personificação de Jesus. E aqui nós temos uma prova. Ok? Todo mundo? Bem, continuando. E já lavrou as suas 7 colunas. O que quer dizer isso? Podemos ter pelo menos algumas interpretações. Eu vou falar 2, mas depois vocês podem pesquisar, pode ter mais de 2 interpretações desse texto. O número 7, nós já estudamos aqui, representa a totalidade e perfeição. Então esse versículo ele indica poeticamente, que nós sabemos que o texto é poético, que a sabedoria não carece de mais nada, pois é completa e é perfeita, e está preparada para satisfazer completamente quem for ao seu banquete. E a segunda, que eu gosto mais, é uma boa referência, indicando que o próprio Cristo ergueu as colunas, uma referência futura a esse tempo de Salomão, de nosso Senhor Jesus Cristo, falando que iria para o céu preparar um lugar para todos nós. Isso acontece comigo também, né? O verso 13 diz, em paralelo, né, nós temos o verso 13 dizendo, falando sobre a loucura. A loucura é uma mulher apaixonada e não sabe coisa alguma. Outra versão diz, a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. E aí merece um esclarecimento e uma pesquisa sobre essa mulher apaixonada. No hebraico pode ser alvoroçada ou barulhenta, ou pode ser inclusive traduzida como imoral. E essa frase, e que não sabe coisa alguma, pode ser, ela não se importa com o que acontece, ou não sabe coisa alguma que seja bom. Meus irmãos, nós conhecemos quem é essa mulher. Nós estudamos sobre ela quando nós pregamos sobre Provérbios 7, 11. Ela é a prostituta, é o próprio pecado. E aí nós então já identificamos os atores principais desse texto. E se separarmos do verso 1 ao verso 6 e do verso 13 ao verso 18, nós identificamos uma rivalidade entre a sabedoria e a insensatez, ou entre Cristo e o pecado, ou entre Cristo e o mundo. Estas duas pessoas, elas estão dando um banquete, meus irmãos, uma festa. E claro, para ter festa, precisa ter preparativos, precisa ter estrutura e precisa ter os convidados que vão participar. Vemos de um lado a diligência e a preocupação aos detalhes da sabedoria. Ela já arrumou a sua casa, já matou os animais, ou seja, já preparou a comida e a bebida e convida os simples e os que não têm bom senso para a sua festa. Esse convite, que está no verso 3, vai desde a altura da cidade ou dos pontos mais altos, e eu entendo que vai até os pontos mais baixos, ou seja, todas as pessoas são convidadas. Do outro lado, vemos o pecado tentando se apresentar da mesma forma que a sabedoria, também preparando uma festa e também gritando de um lado alto, tentando imitar os passos da sabedoria. Mas aí nós começamos a perceber uma diferença gritante, né? Como nós falamos. A sabedoria, ela está convidando a todos do lugar mais alto da parte da cidade até o lugar mais baixo. E o pecado, ele fica apenas gritando em um lugar fixo. O verso 14 diz, assentado-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira. Por que ela faz isso? Por que ela fica parada? Porque ela quer ser ouvida. Mas ela quer ser ouvida por quem? E aí a gente olha no verso 15 que diz assim, aos que passam e seguem direito ao seu caminho. O que fica claro aqui, meus irmãos, é que a loucura, ou a mulher louca, quer convencer principalmente aqueles que já foram convidados pela sabedoria para irem à sua festa.
E aí nós podemos já tirar algumas informações muito valiosas daqui. Por exemplo, muitos são os chamados. Nós podemos também tirar aqui o pecado, ele está mais preocupado, não que ele esteja preocupado, ele está mais preocupado em atacar aqueles que são de Cristo. Não que ele esteja preocupado em só atacar esses. Ele quer atacar todo mundo. Mas está muito mais preocupado em nos atacar. Nós vemos isso também, né? Que o pecado se transveste de algo bom, porém nos leva à morte. E eu vou usar duas frases do pastor Clóvis na pregação de domingo passado, que vai se encaixar como uma luva aqui. Ele disse o seguinte: a sabedoria fala de um lugar alto, é para que os escolhidos ouçam claramente. A sabedoria prepara os seus ouvintes, e muitos ouvirão, mas somente entendedores entenderão. O caminho da sabedoria é contrário ao caminho do pecado, ele também falou isso. O caminho da sabedoria é aquele que aponta para a cruz, onde os nossos pecados foram perdoados e as nossas transgressões foram anuladas. Meus irmãos, nós ainda temos algumas coisas interessantes aqui sobre o banquete, que vale a pena nós citarmos. Vemos a sabedoria preocupando com cada detalhe, se preocupando com matar os animais, já misturou o vinho, o texto diz, e já preparou a mesa. Uma curiosidade sobre essa mistura de vinho é que aparentemente esse vinho misturado quer dizer que é um vinho requintado, é um vinho, o melhor vinho. Eu arrisco, vou falar de mim, eu arrisco inclusive dizer que esse vinho ilustra simbolicamente a salvação, já que existe o vinho da perdição, que ele é sem mistura, destinado aos que ouvem a insensatez, ou aqueles que ouvem a mulher louca, os adoradores da besta. Para ser mais claro, nós podemos ler isso em Apocalipse 14:10, que diz: estes beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira. A sabedoria, meus irmãos, já preparou os alimentos, o melhor vinho. E o verso 3 diz que a sabedoria tem criadas que convidam a todos. E o que a mulher louca tem para oferecer? Enquanto a sabedoria oferece a própria sabedoria como prêmio, segundo a nossa pregação, a terceira pregação que nós assistimos, a loucura oferece a ignorância. Nós podemos ler isso no verso 13. O que me faz pensar agora? É isso que muitas pessoas dizem que não existe inferno, que não existe pecado e que não existe Deus, para que os incultos, os desavisados, vivam como os que não sabem de coisa alguma, ou como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Para que a gente viva na ignorância, meus irmãos. O que a mulher louca tem para oferecer? Ela tem paixão para oferecer? Sim, tem paixão para oferecer. A paixão que a loucura tem para oferecer é desvirtuar o caminho daqueles que estão indo pelo caminho da sabedoria. Ela tem banquete para oferecer? Também tem, o texto diz isso. Um banquete roubado, pois ela mesma não tem nada para oferecer. Ela oferece uma casa? Ela tem uma casa para oferecer? Sim, a insensatez tem uma casa. A insensatez tem uma casa que ninguém quer ir, que é o inferno. Meus irmãos, a casa da insensatez é uma prisão eterna. Podem ver no verso 18. A insensatez, ela quer levar cada um de vocês, ou cada um de nós, ou cada um de todo mundo, para o inferno. Enquanto a sabedoria já preparou aquele cordeiro ao forno, com um vinho maravilhoso, deu até fome, a insensatez tem comida de prisão, pão e água, e ainda é roubado. Meus irmãos, eu li recentemente um livro chamado Ética Cristã, de Norman Geisler. Ele tem um capítulo intitulado O Cristão e o Sexo. O autor, ele fala que o sexo ele é bom, que ele é poderoso e que precisa ser controlado. E quando ele fala que o sexo é poderoso, ele explica que é porque ele cria
seres imortais. Primeira vez que eu vi isso, que eu li, eu fiquei... Mas é isso mesmo. Meus irmãos, ou nós viveremos eternamente livres e felizes em um banquete com o Senhor, ou nós viveremos eternamente presos a pão e água roubados. Já que é roubado, talvez nem tenha pão e água todo dia. É duro, meus irmãos, mas é isso. E nós vamos nos encaminhando para o final, e eu guardei o melhor para o final. O banquete descrito nesse capítulo apresenta alguns paralelos muito importantes com o banquete que Jesus descreveu em uma das suas parábolas. Lucas 14, de 15 a 24. Todo mundo conhece essa parábola, mas eu vou contar aqui de novo, do meu jeito. Jesus, ele conta uma parábola que um certo homem que estava preparando um banquete convidou muitas pessoas. No momento de começar o banquete, ele pediu para o serviçal dele: ei, me faz um favor, pega e chama todo mundo que eu convidei, que o banquete já vai começar, a festa já vai começar. Mas o que aconteceu com esses convidados? Eles começaram, um por um, a pipocar. Não, eu não vou poder ir. E começou a inventar uma desculpa. Não, eu não vou dessa vez. E aí o que aconteceu com o dono da festa? Ele se irou e pediu para o servo: servo, me faz um favor, convida todo mundo da cidade, todos aqueles que você encontrar, para vir à minha festa, para que tenha festa. E nenhum desses que foram convidados inicialmente provará da minha ceia. É o que nós estamos falando aqui, meus irmãos. Possivelmente, muitos deles até queriam ir, mas por algum motivo que eles acharam mais importante do que essa festa, eles acharam mais importante fazer outras coisas pessoais, eles não foram. Vejam, meus irmãos, que Salomão é muito antes, se a gente for ver na Bíblia, ele é antes de Jesus ter nascido. E o texto já está falando aqui, que já está falando de casa, de banquete, que será preparado um lugar. Cristo veio, meus irmãos, morreu, ressuscitou e falou que vai preparar um lugar para nós, para cada um de nós. Eu creio nisso. Talvez depois, a gente lendo com mais cuidado, alguma coisa pode ter passado desapercebido nesse texto. E eu vou dizer para vocês o que talvez tenha passado desapercebido. Se nós lermos no verso 3, diz assim, que a sabedoria pediu para as servas fazerem os convites. E eu pergunto para vocês, quem são essas servas? Vocês pararam para pensar? Quem são essas servas? Eu vou responder, meus irmãos. Somos nós. Nós somos essas servas. O texto diz, em Marcos 16:15, que nós é que devemos ir e pregar o Evangelho a todas as criaturas. O segundo convite da sabedoria é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse convite, meus irmãos, ele continua aberto, mas ele tem validade. Essa validade é até a volta de Cristo. Depois que ele vier, a festa vai começar, vai ter o banquete, mas ninguém mais vai entrar. O tempo, meus irmãos, é agora. E para convidar as pessoas, nós precisamos ter conhecimento de Deus. Como é que nós vamos convidar sem conhecer a Deus? Então, a sabedoria que adquirimos nos capacita para ensinarmos e adquirirmos mais sabedoria, e para sermos cada vez mais sábios, precisamos estar constantemente em contato com as Escrituras, e então continuaremos a pregar o Evangelho e aprender com a Bíblia, adquirindo sabedoria até a volta de Jesus, até que Jesus volte. Se tem alguma coisa que eu queria que vocês aprendessem hoje, que seja os 5%, eu quero que vocês ouçam e entendam isso. Aceitem passar mais tempo com as Escrituras. Aceitem ler a Bíblia mais de 4 vezes na semana. E então vá e pregue o Evangelho. Esse culto, meus irmãos, esse momento que nós temos aqui,
ele é apenas um momento de devocional, de louvor e adoração. Não é somente esse momento que nós temos que ter para a nossa semana. Não é apenas esse contato que você precisa ter com a palavra de Deus. Vir à igreja ao domingo e adorar o nosso Senhor é mais um momento de direcionamento que Deus tem nos apresentado para aprendermos mais dele. Meus irmãos, nunca se falou tanto em evangelho, nunca se falou tanto dos sinais da proximidade de Cristo. Será o que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que a gente não tem percebido que Jesus está às portas? E o que nós vamos fazer se Jesus voltar? Será que nós estamos ensinando a palavra de Deus? Será que nós estamos orando pelos nossos irmãos? É só para pensar, meus irmãos. Devemos seguir o convite especial de Cristo, como o pastor Clóvis falou. Segui-lo, aprender dele e ensinar até a sua volta. Não permita que nada seja mais importante que a sua busca pelo bem mais precioso. Cristo em nós. A igreja de pé, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos cada vez mais de Ti, Senhor Deus. Nós buscamos, Senhor, a Tua sabedoria. Nós buscamos estar cada vez mais perto de Ti, ouvindo as ondas sonoras da Tua voz, Senhor Deus, sintonizando na Tua rádio, Pai. Nós queremos isso, nós buscamos isso, Senhor. Pai, afasta de nós tudo que venha a tirarmos os nossos momentos de devocional contigo. Oh Senhor Deus, nós temos prazer na Tua palavra, nós queremos ensinar a Tua palavra, para isso que nós fomos feitos. Nós queremos ouvir esses convites, Senhor Deus, e aceitar. Pai Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós, Senhor, afasta-nos do pecado, faz com que nós sejamos cada vez mais, Senhor Deus, adoradores em espírito e em verdade, meu Senhor. Te louvamos, Pai, te bendizemos, porque Tu és digno, o único digno de adoração, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento que nós tivemos aqui, um momento de adoração, mas muito bom, Senhor Deus, estar na Tua presença. Por tudo te agradecemos, meu Deus, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.